O jovem estava comendo no refeitório. De repente mordeu um dente. Ele pensou que seu dente caiu, mas no segundo seguinte encontrou um globo ocular humano. Ele se assustou e gritou que havia partes humanas na comida. Imediatamente todos os alunos do refeitório gritaram e vomitaram. A polícia recebeu a denúncia e foi imediatamente para a escola. Na comida da cozinha, eles descobriram muitas partes do corpo humano. Por julgamento, a vítima era um homem de meia idade. Porque a comida da cantina é toda enlatada, então a polícia foi para a fábrica de conservas e abriu as latas. De fato, havia partes do corpo humano lá. O gerente da fábrica pensou que talvez um trabalhador tivesse caído acidentalmente no moedor de carne quando estava trabalhando. Mas a polícia não conseguiu encontrar as roupas do morto na lata. Isso significa que o assassino, após cometer o crime, usou intencionalmente a linha de produção para destruir o corpo. A polícia imediatamente trouxe todo esse lote de enlatados para a delegacia e despejou tudo. O departamento forense queria filtrar todas as partes do corpo humano para comparação e análise. Muito rapidamente eles remontaram uma parte do osso. Descobriram que a pessoa morta fez uma cirurgia para abrir o crânio. Não há muitos hospitais que podem fazer essa cirurgia difícil. De acordo com esta pista, eles encontraram a identidade da pessoa morta. Ele é um especialista em inovação alimentar. A polícia encontrou o assistente dele. O assistente disse que o especialista havia criado recentemente uma espécie de receita secreta de comida que poderia gerar um enorme lucro para a fábrica. Mas o especialista ainda não vendeu, porque queria expor o problema de segurança alimentar de uma fábrica antes. Talvez alguém quisesse pegar essa receita para si mesmo, então o matou. Ao final, o exame forense constatou que havia uma grande quantidade de substâncias aromatizantes e anticorrosivas na lata para mascarar o sabor do corpo, mas a proporção de matérias-primas da linha de produção é ajustada automaticamente pela máquina. Isso prova que o assassino é um funcionário da fábrica. A polícia encontrou o dono daquela fábrica. Ele disse que o assassino que matou o especialista era provavelmente o gerente da fábrica. Como o especialista descobriu a fórmula, o chefe queria convidar o especialista para ocupar o lugar do gerente. Portanto, o gerente provavelmente o matou para manter seu emprego. Mas quando a polícia perguntou ao gerente, ela disse que sempre esteve em viagens de negócios. Os funcionários puderam testemunhar. Isso paralisou o caso. Mas então a equipe forense fez uma nova descoberta nos ossos restantes. Eles encontraram mais partes de cadáveres na lata de comida e tiraram todos os ossos. Finalmente descobriram uma ferida estranha nas clavículas dos mortos. Parece um buraco causado por agulha. Mas agulhas normais não são tão grandes. Isso fez com que a polícia pensasse em seringas especializadas no processamento de alimentos. Este tipo de seringa foi projetado pelo morto e seu assistente. A polícia mais uma vez encontrou o assistente do morto. Ela disse que esse tipo de seringa foi licenciado para ser vendido para aquela fábrica. De acordo com o desempenho, o assassino usou uma seringa para esfaquear a artéria no pescoço do homem morto. Então o sangue derramado definitivamente cobriu todo o corpo, até a cabeça do assassino. Mais tarde, a perícia descobriu que havia carne de cavalo na lata de curry de carne. Você deve saber que a carne de cavalo, se não for tratada especialmente, será venenosa. Quando ingerida, pode levar à infecção do sangue. E este lote de conservas é vendido para a cantina da escola. Esta é a questão de segurança alimentar que o especialista queria expor. A polícia imediatamente encontrou o dono da empresa. Eles perguntaram se ele estava abusando da carne de cavalo, e depois descobriram pelo especialista. Então ele o matou. Antes do registro de compra de grande quantidade de carne de cavalo da polícia, ele só tinha que admitir. Mas ele ainda se recusou a admitir que cometeu o assassinato. Nesse momento, a polícia se levantou de repente, e usou uma luz ultravioleta para iluminar sua cabeça, encontrando as manchas de sangue do morto. Essa evidência clara o torna incapaz de negar mais. O assassino é finalmente devidamente punido. Ele desrespeitou a segurança alimentar, aproveitou sua posição. Depois de matar, ele jogou o corpo na linha de produção de conservas. É muito louco. Isso deve ter deixado uma enorme impressão psicológica nos alunos que comeram. Pai, seu app de vídeos curtos.